sua casa, Senhor Jesus, na qual o Senhor já tem trabalhado em seu coração, Deus, e nós cremos que nessa noite, ó Deus, o Senhor tem algo através da vida dele para cada um de nós, ó Pai. Então pedimos, ó Pai, trabalha no terreno, ó Pai, na vida de cada pessoa nesta noite. Usa o teu filho, ó Pai, como boca do Senhor nessa noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Podem sentar, pode ficar à vontade. Samuel enfatizou bem aqui, né, que os cultos têm sido cada vez mais impactantes. Que a presença do Senhor tem sido cada dia mais presente. Que a presença do Senhor tem sido cada vez mais próxima de nós. E que nós também temos buscado cada dia mais a sua presença. Quem é que pode dizer que sua vida tem mudado nos últimos dias? Que alguma coisa de extraordinário e de sobrenatural tem acontecido nos últimos dias? Eu posso dizer isso, não só de mim, mas também de outras pessoas que eu tenho visto. Os dias dessa casa têm sido cada vez mais diferentes. Os dias das pessoas desta casa têm sido cada dia mais diferentes. E isso é fruto de orações passadas, né, Samuel? Quantos de nós temos nos considerado filhos nos últimos dias? Quantos de nós temos nos considerado herdeiros nos últimos dias? Eu assumo para os irmãos que estou bem nervoso. Não costumo falar isso não, mas hoje eu estou bem nervoso. Aí colocaram aqui o júri na frente aqui, né? Vou dar nome ao júri aqui. Mas que seja feita a vontade de Deus. Amém? Abram aí as suas Bíblias. O tema dessa mensagem de hoje é a minha parte da herança. Herança só quem pode receber são filhos. Muitas das vezes a herança ela é dada depois que o pai morre. Como o nosso pai não morre, então nós recebemos a nossa herança em vida. Amém? E aí eu te pergunto, o que você tem feito com a sua parte da herança? Que destino você tem dado? Qual a importância você tem dado à sua parte da herança? A nossa mensagem de hoje ela está descrita em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, considerada aí a parábola do filho pródigo. Essa semana eu dei aula ali na classe do DNA e uma das falas ali no conteúdo era que o nosso grande defeito é que nós já lemos a Bíblia sabendo o final da história. Então hoje eu quero te encorajar a ler essa mensagem como se você não soubesse o fim, o destino que ela tem, para que talvez você possa ver algo de diferente nela aí. Para que talvez Deus ele possa abrir a sua mente para enxergar algo que você ainda não enxergou. Amém? A partir do verso 11 a palavra diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, só um minuto, gente. Disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. Amém? Essa palavra ela é muito forte, principalmente porque todas as vezes que a gente já ouviu falar sobre isso, a gente coloca como o maior errado o filho mais novo, né? Que requereu aí a sua parte da herança e foi para outra terra, e lá ele gastou tudo, de uma forma que não deveria gastar e na qual a gente considera errado. O pessoal daquela época também considerava errado, e por isso escreveu aqui que ele gastou tudo desordenadamente. Mas o que a gente às vezes deixa passar é que em outras traduções aí vai dizer no versículo 12 que quando o filho mais novo requereu a sua parte na herança, o pai repartiu entre eles. E isso significa que não foi só o filho que saiu da casa que recebeu a sua herança, mas também o filho que estava na casa. Essa história ela pode ser muito parecida com a minha e talvez também até com a sua. Em algum momento da nossa vida, a gente quis fazer as coisas com a nossa própria vontade e a gente saiu, a gente foi embora. A gente gastou o que a gente tinha recebido. Todos os recursos físicos e espirituais que nós tínhamos, nós jogamos fora. Nós jogamos na lata do lixo. Nós desperdiçamos a oportunidade da presença da mesa. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele voltou. Só que ele voltou como nós também um dia voltamos, com a mentalidade medíocre e fechada de que a gente não merece mais ser chamado de filho. Eu como pai, aqui também tem vários pais, o teu filho ele pode fazer o que for de errado, você nunca vai deixar de considerá-lo como filho. E você também pode fazer o que você achar que tiver de fazer de errado como filho, que você jamais deixará de ser considerado como filho.
Só que o estado de decepção do próprio filho, que era tão grande, que ele não se considerava mais filho. E quantas vezes a gente está na casa, a gente volta para casa, mas a gente está diante do pai, pedindo para ser tratado como escravo. Porque o servo aqui nessa época, de nada difere do escravo. Irmão, como eu falei no começo, herança só quem recebe são os filhos. Escravos recebem pagamentos pelos seus trabalhos. Graças a Deus pela sua misericórdia, que Ele não pensa e não vê como a gente. E graças a Deus também que a gente tem a possibilidade de voltar para casa. Hoje aqui nessa noite os louvores falaram sobre herança, falaram sobre ser filhos, falaram sobre tudo que essa mensagem fala. A gente tem falado já há muitos dias que o ambiente mudou, as pessoas estão mudando, a notícia está se espalhando, a palavra está sendo pregada, a verdade está sendo imputada. Mas me incomoda em mim mesmo de todas as vezes eu sentar aí para receber uma palavra de repreensão. Será que vamos ser filhos desobedientes para o resto da vida? Será que a nossa mentalidade, a nossa cabeça, o nosso coração é tão fechado que a gente não consegue entender o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo no meio de nós? Será que a gente não consegue entender o que Deus espera que eu dê de retorno? É um grande desperdício o que muitas das vezes a gente faz com a nossa parte da herança. Já está batido essa situação de falar que o filho pródigo e tal, pegou sua herança, foi lá fora e tal. Só que, gente, ele voltou. E ele só voltou porque ele sabia que o seu pai estaria ali a te esperar. Porque se ele soubesse que era o seu irmão que estaria na porta para te receber, ele não voltaria. Porque aqui a palavra ela diz: dificilmente a gente se alegra com os nossos irmãos. Dificilmente a gente se alegra com o arrependimento dos nossos irmãos. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Às vezes é duro, é mais difícil para a gente que vem aqui em cima ministrar uma palavra do que... Porque assim, a gente já sabe o que a gente vai falar. Então já doeu bastante em nós antes de vir aqui falar alguma coisa. E graças a Deus era o pai que estava ali a te esperar. Mas a gente já parou para pensar também o que o filho que estava na casa fez com sua parte da herança? E aí eu vou colocar eu e você como os filhos que estão na casa. Nosso irmão foi embora, agora é tudo nosso. Vou aproveitar bastante, o pai é só nosso, o pai é só meu agora. Quem dera se fosse assim. Muitas das vezes a gente pega a nossa parte da herança, estando na casa, e não aproveita. Um foi e voltou com mentalidade de escravo. O outro nem saiu, mas já tinha mentalidade de escravo. Porque a palavra aqui está dizendo, quando o filho mais novo retorna, que o filho mais velho chega na festa, ele fala assim: poxa, mas eu estive todo o tempo aqui te servindo, trabalhando para esta casa, e tu nunca me deste nenhum cabrito. Irmão, a tua parte da herança já foi depositada. O que você vai fazer com ela é problema seu. Mas eu decidi, mesmo com a minha parte da herança, estar à mesa todos os dias com meu pai. Muitas das vezes nós estamos na mesma casa que o pai, mas não temos a presença. Deixamos a presença de lado. Não fazemos o mínimo para estar do lado. Se a gente parar para calcular os prejuízos aqui, eles são iguais.
ambos, com a herança, perderam a presença do Pai. A grande diferença é que um estava distante e o outro estava ali. Você já parou para pensar se Deus ele apenas quer você aqui? Ou se Ele quer ter intimidade com você? Se o filho mais novo tivesse intimidade com o pai, ele jamais teria saído da casa. Ele jamais teria abandonado os conselhos do pai. Ele jamais teria abandonado a mesa. A oportunidade de se alimentar à mesa. A oportunidade de estar todos os dias ao lado do pai. A oportunidade de compartilhar todos os dias os melhores momentos com o pai. E o filho que ficou teve a mesma oportunidade. E aí eu pergunto: o que você tem feito com a sua parte da herança? Herança de pai vivo. Herança de um pai que é criador de todos nós. De que na verdade a única coisa que Ele quer é que todos nós estejamos na sua presença. Por mais errado que você seja, não se trata de quem errou mais ou quem errou menos. Por mais errados que sejamos, o que Ele quer é a nossa presença. Falamos de ter intimidade, falamos de estar na casa do Pai, falamos de fazer a obra, falamos de renunciar, falamos de pregar a palavra, de buscar vidas. Mas muitas das vezes falta o entendimento para tudo que nós fazemos. Muitas das vezes a gente lê por ler e acha que está de bom tamanho. Ora por orar, por uma mera obrigação. Mas até que nada mais importe. Até que nada mais importe, eu vou buscar. Por mais distante que pareça às vezes, eu vou buscar. Por mais errado que eu pareça às vezes, eu vou buscar. Porque nada vai ser comparado ao fato de você entrar no seu quarto, fechar a porta. Nenhum encontro vai ser mais importante do que esse encontro. E a partir do momento que a gente começar a compartilhar desses momentos com aquele que realmente quer estar do nosso lado, tudo vai ser diferente. Eu não estou aqui mistificando as coisas, irmãos. Eu estou aqui tentando passar para vocês uma visão de que não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo para viver as experiências das outras pessoas. Não há mais tempo de buscar inspiração em homens. Não há mais tempo de ficar à espreita esperando alguém falar alguma coisa para te impactar. Viva a sua própria experiência. Busque a própria presença do teu Pai contigo. Não negocie a experiência. Não negocie a presença de Deus na sua vida. O culto não começa aqui. Eu vi o Samuel falando que os cultos de domingo têm sido uma bênção. Realmente tem sido. Mas qual a diferença que vai fazer o culto de quinta para o culto de domingo? A minha dedicação, a presença de Deus na minha vida, a minha devoção, o meu amor por Deus, o meu amor por Cristo, o amor por aquele que me move todos os dias. Experiências a gente tem ouvido bastante as pessoas falando. Eu recebi a notícia que eu ia pregar ontem à noite.
Irmãos, eu já falei aqui, né, que eu não gosto de testemunhar pregando, mas eu vou testemunhar. Eu tinha acabado de sair do meu quarto, não é uma coisa que eu faço, para falar a verdade, foi a primeira vez que eu fiz. Eu entrei para o banho, com o celular, tocando uma música, um hino. Lá dentro eu fui impactado por Deus. E quando eu saí, que eu troquei de roupa, eu queria ouvir o hino novamente. Sentado numa poltrona que tem lá no nosso quarto, eu parei e fiquei olhando o clipe da música e prestando atenção na letra da música. Naquele momento, a presença de Deus ela foi tão grande dentro daquele quarto que eu quis fazer exatamente o que fala em Mateus. Eu fui lá e tranquei a porta, não fechei não. Eu falei, ninguém vai entrar aqui para me perturbar. E continuei ouvindo a música, continuei. E passou para outra música, e eu comecei a orar e falar em línguas. E a luz estava acesa, daqui a pouco eu quis apagar a luz. Quando eu apaguei a luz, aí o bicho pegou. A lágrima rolou. O Espírito Santo veio e falou, eu não conseguia mais parar de falar em línguas. Daqui a pouco tocou outra música, e quando eu me vi, eu estava debruçado no chão, deitado no chão, clamando pela presença de Deus, pedindo para que ela fosse cada dia mais forte na minha vida. E não só na minha vida, na minha casa e na minha família. Quando eu saí do quarto, a Cássia mandou mensagem. Falou, mano, topa pregar amanhã? Eu falei, é de Deus. Eu estava agora nessa situação, ela falou, vai lá e compartilha. E aqui eu estou. E o resultado dessa oração, dessa presença, dessa coisa tão gostosa que eu senti, se alastrou até hoje pela manhã. A Luíne mandou mensagem para mim, falou, não sei o que está acontecendo, mas eu só quero ouvir música e chorar na presença de Deus. Eu falei, então arrocha. E aí o Samuel foi, botou umas músicas lá no carro e a gente foi chorando daqui até no plano. Eu não sei ele, mas eu estava chorando. É esse nível, gente. Não estou dizendo que eu sou melhor do que vocês, não. Estou querendo encorajar, passar para vocês que a sua parte da herança ela já foi depositada. Agora o que você vai fazer é contigo. O nível de honra que você vai dar para aquele que morreu, para que você estivesse aqui hoje vivo, para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para viver algo novo. O nível de honra é você quem determina. Até onde você vai. Se você vai jogar o paraquedas fora, ou se você não vai nem abrir, porque você quer viver totalmente na dependência daquele que te criou. E se você não tem coragem, se você ainda não se sentiu encorajado, volta. Porque da mesma forma que existem irmãos nossos presos e perdidos lá fora, existem também aqui dentro. Eu acho, vou falar igual a Cássia, extraordinário. A forma com que Deus ele trata com as palavras e com as parábolas, né? Aqui ele trata de dois públicos totalmente diferentes, mas que são do mesmo sangue. Ou seja, eu e você devemos partilhar do mesmo bem. Nós partilhamos do mesmo Pai. O mesmo sangue que corre na tua veia, corre na minha veia. A mesma dor que você sente, eu tenho que sentir. A mesma presença que exala em mim, tem que exalar em você. A mesma palavra que eu prego, que você prega, todos nós temos que falar. É o mesmo propósito. E é por isso que a presença de Deus ela tem sido cada dia mais forte nessa casa. Só que a gente não deve se conformar com isso. Poxa, lá na minha igreja está assim. Tá, mano, na nossa igreja está assim. A gente estava falando alguns dias atrás ali, tem sido gostoso. De verdade, eu nunca pensei que eu falaria isso. Mas tem sido gostoso congregar aqui.
Porque a gente tem visto irmãos rompendo, quebrando barreiras que a gente nunca pôde pensar que aconteceria. Gente testemunhando de cada coisa legal, muito forte. Mas isso porque alguns escolheram investir a sua parte na herança. Que você trabalhe na obra, mas que permaneça na presença. Que você esteja ativo na casa, porque a casa precisa se movimentar, mas não negocie a presença, porque de nada vai diferir de um escravo. Muitas das vezes até o que é lícito nos tira a presença de Deus. Muitas das vezes até o que pra gente é considerado bom demais nos tira da presença de Deus. O que Deus tem feito nas casas, o que Deus tem feito na vida das crianças, dos adolescentes. Cara, eu fiquei muito impactado com o que o Samuel falou a respeito do Mateuzinho, que ele viveu aqui junto com as meninas no dia que a Taine marcou aqui a noite do pijama. O que Deus tem feito em rodas de conversa. O que Deus tem feito na mesa. De fato, é a mesa. É a mesa no podcast, é a mesa apostólica, é a mesa na minha casa, é a mesa na sua casa, é a mesa. Porque é na mesa que você vai receber as pessoas mais íntimas, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer compartilhar de algo bom. É na mesa que há relacionamento. É na mesa que vai haver relacionamento para a intimidade. Irmãos, a intimidade que já foi falado tanto tempo aqui nesse altar, por várias pessoas, hoje ela pode ser palpável. Hoje, se você ainda não partilha disso, se você ainda não sentiu essa presença, se você ainda não sentiu essa intimidade, se você ainda não sentiu Deus te pegando por dentro, irmãos, abra o olho, fica ligado, não fica aí só vislumbrando, chega mais perto, não joga sua herança fora, não perca tempo, não há mais tempo para perder tempo. E aí eu quero finalizar, porque o tempo corre demais. Eu quero finalizar deixando essa pergunta para você ir para casa refletir. O que você tem feito com a sua parte da herança? Não negocie ela, valorize. E além de todas as coisas, valorize a presença. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E que a presença de Deus ela possa ser cada dia mais forte na sua vida. Amém?